Boa tarde, turma do sexto ano. Como estão vocês? Vocês estão bem, não é? Hoje, quinta-feira, dia 9 de julho, nós vamos ver um conteúdo super interessante, super importante para o aprendizado da língua inglesa, que é plural dos substantivos, certo? Plural dos substantivos. Plural of nouns. Nouns, substantivo, certo? No inglês significa substantivo. E para começar a nossa conversa, o que é um substantivo? Vocês lembram? Olha lá, hein? Substantivo são as palavras que nomeiam seres. Tudo que é um ser é nomeado por um substantivo. Por exemplo, celular é um substantivo, mesa, livro, borboleta. Até eu, Sângela, eu sou um substantivo, certo? Meu nome é um nome próprio, não um substantivo. Nome de rua, então tudo isso são substantivos, certo? Cidade, céu, tudo isso são substantivos, perfeito? Ok, então hoje nós vamos aprender a dar o plural dessas palavras, certo? Porque no português, o que a gente faz? O que acontece com o nosso plural? Se eu quiser dizer celular, no plural eu digo celulares, né? Mais de um. Se eu quiser dizer livro, no plural eu digo livros, não é mesmo? Então, no plural do inglês existem algumas diferenças, certo? Claro que não é perfeitamente igual ao do português, não é? Nós também temos palavras que não têm plural, por exemplo, lápis. Lápis não tem plural. Um lápis, dois lápis, é a mesma palavra. Ônibus, um ônibus, dois ônibus, é a mesma palavra também. Isso também acontece no inglês, certo? Mas não são com as mesmas palavras como acontece na nossa língua. Então, por isso que é muito importante a gente prestar atenção nessa aula. Vamos lá. Como em todas, né? Para dar o plural na língua inglesa, eu preciso seguir algumas regras. Delas, a regra geral é mais S, ou seja, mais é a adição, não é? Então, eu vou adicionar o S na palavra. Regra geral, mais S, ou seja, coloca o S na palavra, adiciona o S no final da palavra, certo? Isso acontece com boa parte das palavras no inglês, com boa parte. Por exemplo, flower. Flower significa flor, não é? E se eu quiser dizer flores em inglês, o que eu faço? Basta eu colocar S. Flowers, flowers. E aí eu já dei o plural da palavra. Book, book, que é livro. Se eu quiser dizer livros em inglês, eu vou acrescentar S no final dessa palavra. Perfeito? House, que é casa. Se eu quiser dizer casas em inglês, acrescento S. Houses e tá tudo ok. Car, que é carro. Car. Se eu quiser dizer carros, basta colocar o S. Cars, cars. Perfeito? Dentre muitas outras palavras. Ok, galera? Muitas outras palavras mesmo. Mas nem todas as palavras seguem a regra geral. Na verdade, muitas outras palavras não seguem, ok? Então, para palavras terminadas em CH, SH, SS, X, O e Z, se a palavra termina em CH, repetindo, se a palavra termina em CH, ou termina em SH, ou termina em SS, ou em X, ou em O, ou em Z, não basta colocar só S não no final. Eu vou ter que colocar mais uma letra, que é o E, certo? Então, ES. Eu vou acrescentar nessa palavra ES no final. ES. Perfeito? Coloco mais ES no final da palavra. Ok. E também tem o caso das palavras terminadas em Y. Quando uma palavra termina em Y, eu tenho que prestar atenção qual é a outra letra que vem antes do Y. Não esqueçam disso, certo? Então, eu tenho aqui o caso dos terminados em Y e dos terminados em Y. Só que nesse caso, ó, é quando a palavra termina em Y e é precedido de consoante. Esse
é precedido de consoante, ou seja, na palavra terminada em Y, antes do Y tem uma consoante. Nesse caso aqui, ó, quando eu tenho Y, só que antes do Y tem uma vogal. Nesses dois casos, a gente vai ter situações diferentes. Se antes do Y tem uma consoante, eu tiro Y, menos Y, ou seja, tiro, menos é tirar, não é? Então, menos Y, eu tiro Y e coloco e acrescento IES. Eu vou trocar esse Y por IES, certo? IES. Já se na palavra que termina em Y, uma vogal tiver antes do Y, se uma vogal existir antes do Y, eu vou colocar apenas mais S, vai seguir a regra geral. Perfeito? Terminados em F ou FE. Terminados em F ou FE. O que eu vou fazer? Vou tirar esse F ou FE, ou seja, vou tirar o F ou FE e vou acrescentar VES, ok? Eu vou trocar esse F ou FE por VES, perfeito? Vamos lá, temos aqui algumas palavras para a gente exercitar, não é? Essas regras. Temos algumas palavrinhas aqui para a gente exercitar. Vamos começar com a palavra wolf. O que significa wolf? Wolf significa lobo, perfeito? Agora, se eu quiser dizer em inglês lobos, no plural, lobos, o que eu vou fazer com essa palavra? Eu vou apenas colocar S, wolves? Não, fica gramaticalmente incorreto, essa palavra nem existe. Então, o que a gente faz? Terminei em F, né? Vamos ver aqui nas regras o que eu faço para quando a palavra termina em F. Ó, terminados em F, ou FE, não é? No caso, essa palavra termina em F. Eu vou tirar esse F ou FE, no caso aqui é só F, e vou acrescentar VES. Então, ó, vou escrever aqui novamente, lobo, wolf. O que eu faço para dar plural? Tiro o F, não é? Ó, menos F, tiro F ou FE, no caso aqui é F, e vou acrescentar mais VES. Wolves, wolves. Ok? Vamos para a próxima palavra. City. City. Essa palavra significa cidade, como talvez vocês já saibam. E aí, se eu quiser dizer cidades, cidades no plural, o que eu faço? Essa palavra termina em Y, né? Ó, eu tenho dois casos. Caso a palavra termine em Y, ela sendo precedida de consoante ou de vogal, vai ser diferente. E esse Y, ele é precedido de quê? Qual é a letra que vem antes do Y? É a letra T. E a letra T é uma consoante ou é uma vogal? A letra T é uma consoante. Então, ó, precedidos terminados em Y, não é? Precedidos de consoante. Consoante, o que eu faço? Tiro Y, menos Y, tiro Y. E coloco no lugar do Y, IES. Vou escrever a palavra novamente. O que eu faço com Y? Tiro, não é? E coloco IES. Cities, cities. Perfeito? Vamos estar um pouco torto. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Tá, só um pouquinho torto. Cities. Perfeito. Wife. Wife. O que significa essa palavra? Esposa. Ok? Beleza. Se eu quiser dizer esposas, o que eu faço? Essa palavra termina com FE, não é? FE. O que eu faço quando uma palavra termina em FE? Vamos lá? Terminados em F ou FE, que é o caso de wife. FE. O que eu faço? Eu tiro esse F ou FE, vou ter que tirar o FE, né? E colocar o quê? VES, perfeito?
Vou escrever aqui novamente a palavra wife. O que eu faço para dizer plural? Tiro o FE e coloco VES. Wives. Wives. Perfeito? Vamos agora para a próxima palavra, que é tax. Tax. O que significa isso? Talvez vocês pensem que signifique táxi, não é? Mas na verdade não é, significa imposto, certo? Imposto. Tax. Tax significa imposto. Se eu quiser dizer impostos, o que eu faço? Basta colocar a S? Não. Essa palavra termina em que letra? Termina em X, não é? Terminados em CH, SH, CS, opa, X. Terminados em X, o que eu faço? Mais S. Então, eu escrevo a palavra, ó, e acrescento o ES. Taxes. Taxes. Perfeito? Impostos. Próxima palavrinha, knife. Knife. O K realmente ele é mudo nessa palavra. O K nessa palavra aí é uma silence letters, que é uma palavra, é uma letra silenciosa, não é? Knife significa faca. Se eu quiser dizer facas no plural, o que eu faço? Essa palavra termina em FE. Se enquadra nessa regra aqui, não é? Ó, terminados em F ou FE, tiro esse F ou FE e coloco VS. Knife. O que eu faço? Tiro FE, ponho VS. Knives. Knives. Perfeito. Toy. Próxima palavra. Toy. Talvez vocês já saibam que essa palavra significa brinquedo. Toy. E como que a gente vai dizer brinquedos no plural? Brinquedos. Essa palavra termina em Y, né? Tem dois casos para quando a palavra termina em Y. Caso Y seja precedido de vogal, como é nesse caso, porque O é uma vogal, o que eu faço? Terminados em Y precedidos de vogal, mais S. Basta, ou mais S não, perdão, mais S. Mais S, certo? Basta acrescentar o S. Toys. Basta acrescentar o S. Perfeito? Perfeito. Próxima palavrinha, beach. Beach significa praia. Esse conteúdo de plural of nouns, o sétimo ano já viu, inclusive, né? Eles já viram no comecinho do ano, quando a gente estava com as aulas presenciais. E eu dei esse mesmo exemplo para eles, certo? Da palavra beach. E eu falei, galera, para falar a palavra beach, sorriam, não é? Eu sempre falo isso. Por quê? Porque se essa palavra vocês não falam sorrindo, essa palavra vira uma palavra muito feia no inglês. É por isso, galera, que eu pego tanto no pé de vocês com relação à pronúncia. Porque uma tonalidade diferente pode mudar a palavra, como é no caso dessa palavra aqui, certo? Beach significa praia. Se eu falar essa palavra sem sorrir, vira uma palavra bem feia. Então, sorriam. O que eu faço com essa palavra? Praia, se eu quiser dizer praias no plural, termina com CH, não é? Termina com CH, beleza. Terminados em CH, o que eu faço? Acrescento mais ES. Então, eu vou escrever a palavra novamente. Beach. O que eu faço? Acrescento ES, não é? Beaches. Beaches. Perfeito? Próxima palavra, buzz. Buzz significa zumbido, certo? Por exemplo, o que a abelha faz, né? Bzz, bzz. Essa palavrinha significa zumbido. E no inglês é buzz. Buzz termina com Z, não é? Olha, terminados em CH, SH, SS, X ou Z. Opa, essa palavra termina com Z. Se termina com Z, o que eu faço? Acrescento mais ES. Então, eu vou escrever a palavra normalmente e vou acrescentar ES no final. Buzzes.
buses. Próxima palavrinha, tomato. Tomato. Essa palavra significa tomate, como vocês já sugeriram, não é? Então, o que eu faço para dar o plural dessa palavra? Se eu quiser dizer tomates, tomatoes, basta colocar S? Não, porque ela termina com O. Terminados em O, acrescento mais ES. Então, escreva a palavra normalmente. E no final, eu coloco ES. Não é tomatóis, não, certo? É tomatoes. 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 Vocês também podem falar tomatoes. Tomatoes, não tem problema. É porque o inglês americano, que particularmente é o meu tipo de inglês, o T muitas vezes ele vira um R. Tomatoes. Tomatoes. Certo? Mas no inglês britânico, no inglês da rainha, não é? No inglês europeu, vamos dizer assim, o T é bem pronunciado, sim, certo? Tomatoes, tomatoes, certo? Então não tem problema, pronunciem dessas duas formas que dá certo. Beleza, vamos para a próxima. Candy. Candy significa doce, mas não é doce tipo, esse café tá muito doce, esse chá tá muito doce, esse café, esse chá não tá muito candy, não. Candy significa doce, mas é doce pirulito, bala, essas coisas, esses doces industrializados, certo? Candy termina com Y, então a gente tem que ter cuidado, não é? A gente tem que prestar atenção qual é a letra que vem antes do Y. No caso de candy, antes do Y tem o D. D é uma consoante, ó. Terminados em Y precedidos de consoante, o que eu faço? Tiro o Y e coloco o IES. Terminados em Y, antecedidos de uma consoante. Candy. O que eu faço? Vou tirar o Y, menos Y, não é? E vou acrescentar IES. Candies, doces, candies. Boy. Boy significa garoto. Se eu quiser dizer garotos, o que eu vou fazer? Boy é terminado em Y e antes do Y tem uma vogal. O é uma vogal. Se antes tem uma vogal, o que eu faço? Terminados em Y precedidos de vogal, acrescento S. Simplesmente segue a regra geral, ok? Então, boy no plural vai ficar boys. Basta acrescentar S. Perfeito? Por último, mais um exemplo, né? Eu poderia dar milhares de exemplos aqui, mas pra gente não tomar muito tempo, né? Vamos acabar nesse aqui mesmo, nas regras, não é? Baby. Baby significa bebê. Se eu quiser dizer bebês, no plural, o que eu faço? Termina em Y. E antes do Y tem uma consoante, que é o B. B é uma consoante. Terminados em Y, precedidos de consoante, eu tiro o Y e coloco o IES. Então, vamos escrever aqui babies. Como é que eu faço? Tiro o Y e ponho IES. Babies. Babies. Perfeito?